Graça e paz, igreja. Me chamo Gabriele Kaline, faço parte da primeira Igreja Batista de Sucupira, que se localiza na rua Nossa Senhora dos Prazeres, número 410, e hoje estou aqui representando o Ministério de Juventude da nossa igreja, e eu já vim trazer para vocês uma mensagem de esperança. A mensagem que eu queria falar se localiza no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, que diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas, como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O que eu entendi dessa palavra é que esperança não é algo que a gente espera ter, mas sim algo que a gente decide ter. Porque nossa vida é feita de escolhas e cabe a gente escolher qual lado a gente deve seguir. Porque muitas vezes a gente se apega tanto ao problema que às vezes a gente pensa que não vai sair daquela situação e acaba não tendo esperança que as coisas vão passar. Porque a nossa vida é feita de escolhas, como eu falei, e é a gente que tem que resolver se a gente vai olhar o lado positivo com as coisas boas ou se a gente vai se prender àquele problema. Um exemplo, por exemplo, é você, tá numa casa e nessa casa tem janelas e você vê lá de fora, em uma dessas janelas você vê só angústia, tristezas, coisas que você não queria lembrar que aconteceu. E na outra janela você vê coisas boas, momentos bons que você passou. Então, às vezes a gente fica muito se prendendo a esse problema, fica olhando só a janela com coisas ruins e esquecendo que do outro lado tem uma janela com lembranças boas, com momentos bons. Então, cabe a gente decidir qual janela da nossa vida a gente quer olhar. E assim a esperança. A esperança é você criar expectativa em algo, ou seja, olhar o lado positivo, acreditar que aquilo que a gente tem planejado vai acontecer, se for da vontade de Deus. E a gente precisa ter esperança nas coisas, a gente precisa confiar no que Deus tem preparado para nossas vidas. A gente precisa ter esperança, confiar no Senhor, porque aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel para cumprir. E a gente, se a gente estiver passando por momentos de silêncio, de tristezas, a gente não pode perder a esperança, porque a esperança é que nos mantém em pé. E mesmo que todas as coisas estejam dando errado nas nossas vidas, e que a gente esteja passando por circunstâncias que a gente não queria estar passando naquele momento, a gente precisa ter esperança, porque é só crendo que a gente vai passar por toda essa situação. A gente precisa saber que a gente tem um Deus que está do nosso lado a todo momento e que Ele nunca vai nos abandonar. Assim como diz Paulo, que o alvo dele é Cristo, porque para ele viver é Cristo. Então a gente precisa viver com Cristo e para Cristo. Então, quando a gente estiver passando por caminhos que a gente esteja nos sentindo muito tristes, a gente tem que lembrar que o que Deus tem preparado para nossas vidas é muito maior do que aquilo que a gente está passando. E por mais que Ele tire muitas coisas do nosso caminho, a gente tem que deixar, porque o que Ele tem preparado é muito maior do que a gente está esperando. Então a gente precisa trilhar o caminho que Deus tem preparado para nossas vidas e não nos perder dele. Para finalizar, eu queria fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por estar na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo simples fato de ter acordado hoje, de tanta gente que está morrendo, que está doente. Obrigado pela nossa saúde, Senhor, e se tiver alguém doente, o Senhor vai estar lá, Senhor, cuidando e curando essa pessoa, Senhor. Que tanta gente está morrendo, mas eu creio que tudo isso vai passar, que a gente vai voltar para nossas rotinas e que a gente vai voltar muito mais firme, Senhor, na Tua presença. E, Senhor, eu te peço que a gente tenha esperança a cada dia e que a gente continue a trilhar o caminho que o Senhor tem preparado para nossas vidas. É isso que eu te peço e agradeço eternamente. Amém. Queria agradecer a oportunidade. É isso.